Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marilene Quintana, para quem não me conhece, eu sou diretora operacional da Visa Immigration e consultora regulamentada do governo canadense. E na live de hoje a gente vai falar de todos os updates sobre vistos e imigração para o Canadá, que são de interesse de todos vocês que estão com um plano de vir para o Canadá, seja no ano de 2022, seja no ano de 2023, mesmo que seja no futuro. Então a gente reuniu todos os updates para dividir com vocês e também responder as perguntas que são relacionadas a vistos e imigração para o Canadá. Bom, vem chegando, vem contando pra gente da onde você está falando, é super importante pra gente entender da onde você está, como está o seu plano no Canadá, em qual estágio você está, né? Pra gente entender um pouquinho qual é a relevância de cada uma das novidades que a gente está trazendo para você, tá bem? Então, um prazer estar aqui, estou muito feliz de voltar a fazer essas lives de updates, né? Alguns meses atrás eu pedi para alguns outros consultores da nosso time, que são todos maravilhosos, fazer essa live, mas eu estava sentindo falta dessa interação mais próxima de vocês. Pessoal vindo, Germana, que é a nossa conhecida, lá de Fortaleza, um beijo para ti. Pessoal mandando mensagem de Recife, uma cidade linda, maravilhosa, que eu amei conhecer em 2016, um beijo para vocês. E vem chegando que essa live tem muita novidade legal. Bom, primeiramente, no último mês, no mês de maio, eu participei de dois eventos. Um evento com o Consulado Canadense no Brasil, mais focado para a parte de vistos de visitante, vistos de trabalho, vistos de estudos. Tem bastante novidade relacionada a essa parte. E eu também participei do National Immigration Conference, que é com os representantes do governo do IRCC, inclusive o ministro Sean Fraser também falou nesse evento, e a gente falou um pouquinho aí das novidades e o que esperar em relação aos processos de imigração para o ano de 2022, tá? Bom, então, falando aí um pouquinho a primeira novidade, então já começando a fazer, a trazer esses updates para vocês, né? Primeira novidade de hoje é que a promessa do ministro é de voltar o tempo de processamento ao normal, ou seja, o que foi comprometido aí como Processing Standards, né, antes da pandemia. No caso da Express Entry, por exemplo, voltar ao processamento de 6 meses, né, para as pausas sponsorship 12 meses, e aí cada programa, né, uma média, por exemplo, o PNP dentro do Express Entry sairia os mesmos 6 meses, PNP outside da Express Entry seria em torno de 18, 19 meses, né? Então esses são os tempos de processamento antes da pandemia. Então, como sabem, 2022 so far foi um ano que questões de processamento foram congeladas, né? Ou seja, o governo não está convidando mais pessoas através do Canadian Experience Class, através do Federal Skilled Worker, para poder arrumar a casa, para poder colocar a casa em ordem. E a gente está vendo, né? Só semana passada eu sozinha, só dos meus clientes diretamente, né, cuidados por mim, não estou falando ainda dos clientes da Visa como um todo, dos outros consultores, só dos clientes que foram afetados por mim, a gente teve 11 pessoas recebendo a residência permanente na última semana. 11 pessoas, é muita gente, né? E outras semanas a gente tem tido um número assim muito alto de pessoas tendo seu processo finalizado. Então, assim, o governo está arrumando a casa, está focando no processamento de aplicações de residência permanente, né? E eu acredito, né, e tenho fé de que enfim, esse comprometimento nessa notícia seja verdadeiro, ou seja, o governo está arrumando a casa em 2022 e até começo do ano de 2023, até o final do ano de 2022, começo de 2023, o Processing Standards vai estar normal, né? Inclusive, falando da Express Entry, como vocês sabem, também existe a promessa de que o governo volte a fazer rodadas de convite a partir de julho deste ano, tá? E aí tem tido bastante especulação do que vai ser essas rodadas, né? Do que vai acontecer essas rodadas, se vão ter diferenças ou não tem. Existe sim a possibilidade, né, de que haja algumas diferenciações, então a gente não sabe ainda se vai ser, por exemplo, rodadas genéricas como eram antes da pandemia, se vão ser focadas, né, conforme foi na pandemia, específica para Canadian Experience Class ou rodadas diferenciadas para cada tipo de programa. E a gente está esperando que eventualmente também vai acontecer alguns tipos de rodadas específicas para ocupações, rodadas específicas para quem fala o francês, por exemplo, né? Então, se você tem um francês, né,
você muito provavelmente tem uma grande chance de ser privilegiado nas rodadas de convite. Acredito que ainda assim vão acontecer as gerais, mas a gente está esperando que tenha aí uma priorização, dependendo da ocupação, dependendo do francês e dependendo de outras questões, né? Uma das promessas do ministro também é de expandir os caminhos de residência permanente para estudantes internacionais e trabalhadores internacionais que estão aqui dentro do Canadá. Então, nenhuma mudança efetiva foi anunciada a esse respeito, mas a gente também espera que haja algum tipo de benefício vindo para quem está vindo estudar, para quem está vindo trabalhar, tá? A gente vai falar mais sobre Study Permit, Work Permit, quando eu começar a falar dos updates que a gente teve na reunião com o Consulado Canadense do Brasil, tá? Mas por enquanto, então, falando do Express Entry, estamos super excited, super feliz, né, que estamos em junho, então falta um mês para voltar às rodadas. A gente sabe que tem muita gente também falando, poxa, mas as rodadas vão ser super altas, muito provavelmente vai ser uma rodada super difícil de se tornar competitivo. Eu quero também aproveitar para deixar a minha opinião que as rodadas do Express Entry, elas sim devem começar de uma forma mais competitiva, né? Muito provavelmente tendo a primeira rodada, as primeiras 2 rodadas, eu diria, acima de 500 pontos. Se essas rodadas forem genéricas, sem programa específico, né? E se as rodadas também não tiverem nenhuma dessas possíveis customizações ou possíveis targets, né, de seleção, né? Então, se elas forem genéricas como eram pré-pandemia, muito provavelmente as 2 primeiras rodadas, eu diria, devem ser acima de 500. Dali, a gente também já deve ver na sequência uma queda para baixo de 500 e eu consideraria aí que muito provavelmente vai levar em torno de 6 meses, tá? Para que as rodadas elas se tornem similares ao patamar que a gente tinha antes da pandemia, tá? E aí eu queria lembrar para vocês, eu gostaria de lembrar vocês, né, que assim, o Express Entry é um processo de médio e longo prazo, né? Mesmo que o tempo de processamento, uma vez que você enviou sua aplicação, é de 6 meses, né? Considerando o tempo de processamento pré-pandemia, que a gente provavelmente vai observar já nessas rodadas, né, a partir de julho, né? Então, o que o governo disse assim, o atraso, os backlogs atuais, o tempo de processamento atual é para quem já enviou a aplicação, tá? Para as aplicações que estão sendo consideradas a partir dos novos intakes, né, incluindo os intakes do Express Entry, a gente já deve verificar o tempo de processamento voltando à normalidade, tá? Então, talvez eles tenham um atraso um pouquinho maior, né, não 6 meses, mas aí já com essa expectativa de reduzindo, voltar à normalidade no mais tardar até o começo de 2023, tá? Mas enfim, por que eu tô falando 6 meses, né? Porque assim, é muito difícil para as pessoas alcançarem uma pontuação acima de 500, tá? Esse não é o standard. Então tem sim lá em torno de 7 mil pessoas no pool com mais de 500 pontos, mas existe também um comprometimento do governo de que eles vão voltar a convidar o mesmo número de pessoas que eles convidavam antes da pandemia. Então a gente está falando aí de um convite médio de 4 a 6 mil candidatos por rodada, né? Então vamos colocar em torno de 4, 5 mil candidatos, né? Esse número significa assim, a gente consegue, né, com bastante coerência, identificar que quem está no pool hoje, né, o número ali que passa dos 490, por exemplo, é em torno de 8, 9 mil candidatos, né? Então são 2, 3 rodadas no máximo e a gente vai começar a ver cair do patamar de 480 e depois o patamar de 470, tá? Então, assim, essa é a minha expectativa em termos de, digamos assim, de queda. E eu preciso que vocês tenham em mente que o Express Entry é plano de médio e longo prazo, ou seja, você precisa se preparar para entrar no Express Entry e o tempo de processamento aí é de 6 meses a 1 ano, tá? Vocês precisam se preparar para poder ser mais competitivo, isso também pode demorar tempo, tá? E você precisa preparar a cabeça para ter paciência, para ter sanidade, porque não é assim, entrei e vou ser convidado. Você tem que entrar com um planejamento sólido, tá? Mas também entendendo que pode haver um tempo de espera e faz parte do processo e tá tudo bem, né? Não é um processo que você vai entrar com a expectativa de ser convidado right away, tá? Então é parte da natureza do processo, faz parte da sua estratégia.
Hoje, se você tem um patamar aí acima de 460, 470 pontos, dá pra gente considerar a estratégia do X-Present, tendo em mente que ela é médio e longo prazo. Senão a gente pode utilizar aí a mesma estratégia de criar o X-Present, porém também associando uma estratégia aí que vai te trazer para o Canadá de curto prazo, como por exemplo os estudos, tá? Então tenham isso em mente para o seu planejamento e não percam as esperanças se as rodadas forem um pouquinho mais altas nesse começo, né, do retorno das rodadas, porque afinal a gente tem que pensar também, como eu falei já numa outra live, que o governo vai começar a chamar em julho porque são rodadas para satisfazer a cota de 2023, né? E essa cota de 2023, ela vai, digamos assim, precisar dessas pessoas para poder ser cumprida, né? Então, mesmo que o governo comece ali um pouco shy, que essa também é uma possibilidade, a Canadá está antecipando um pouco, tem muita gente para migrar no ano de 2023 para satisfazer a cota. E para ele bater a média, para ele bater a meta, ele vai precisar desses convites, tá? Então, assim, agora é a hora de você falar assim, legal, como que eu saio na frente? Você sai na frente se planejando na frente, estando à frente das pessoas que estão vendo só o próximo step, que é a próxima rodada imediata ao retorno das rodadas, né? Você tem que olhar lá na frente, né? Que é, qual que é a minha pontuação, qual que é a projeção que a gente consegue fazer de uma forma realista, conservadora, de que a pontuação possa chegar lá, né? Quais são as outras possibilidades que a gente pode trabalhar para que você aumente as suas chances de ser competitivo no médio e longo prazo, né? E é isso que a gente pode discutir numa consulta. Então, se você tem interesse, né? Se você está motivado como nós para esse retorno do X-Present e quer reaver o seu planejamento, né? De vir para o Canadá, esse é o momento de começar o seu planejamento. Então, agende uma consulta conosco. Fica com a gente aqui na live que a gente vai deixar um cupom especial para vocês, tá? Que vai dar um descontinho especial para quem está acompanhando a live de hoje. Bom, uma outra atualização que aconteceu a partir do dia 9 de junho de 2022, tá? Na verdade, a atualização está em vigor a partir de maio, mas ela vai ser enforced, né, nos profiles a partir do dia 9 de junho, ou seja, daqui 3 dias, que é o ajuste da comprovação de fundos para o X-Present e para os programas da classe econômica de forma geral que precisam da comprovação de fundos, tá? Então, teve um pequeno ajuste inflacionário e aí, por exemplo, uma família de uma pessoa agora precisa de $13.310 canadenses como settlement funds, era antes 12 mil e pouquinho, então foi um update bem pequeno. Um casal, né, uma família de 2 pessoas, um casal, precisa aí de 16.570, uma família com 3 pessoas, 20.371 e assim sucessivamente, com uma média de 3.500 para cada membro da família adicional, tá? Então essa atualização ela já está em vigor desde maio, porém ela se torna enforced a partir de junho, ou seja, se o profile não tiver com essa informação atualizada com o valor sendo igual ou maior do que o valor necessário, seu profile pode cair se ele não for atualizado, tá? Bom, como eu contei para vocês, né, já que a gente está falando bastante do X-Present, como eu contei para vocês, eu estive no National Immigration Conference para Regulated Canadian Immigration Consultant. Na verdade, se chama NCIC, National Citizenship and Immigration Conference, né? E essa conference foi muito bacana, nosso time de consultores também participaram de algumas sessões, né? A consultora Mê participou de todas as sessões, né, junto comigo. Então, assim, sempre muito interessante, enfim, ver as perspectivas dos diretores do próprio RCC, né? E a gente teve também a presença ilustre do ministro que fez ali uma apresentação inicial na abertura dessa conferência, tá? E eu vou contar um pouquinho para vocês dessas novidades, tá? Bom, então, primeiro, como eu disse para vocês, né, o governo está se comprometendo com a expectativa de limpar o backlog até o final do ano, né? Eu vi aqui nos comentários algumas pessoas que estão falando assim, mas poxa, o Chart-to-PR tá meio congelado. Tá um pouquinho paradinho, tá? A gente percebe que o governo, na verdade, ele vai invertendo aí as prioridades, né? Ele coloca focos. Então, a gente percebe, por exemplo, que essas aplicações que eu tive aprovadas, elas foram de PNP e elas foram de Canadian Experience Class. Então, assim, a gente teve um volume bem grande aí de PNP. Então, acho que o governo falou assim, vou segurar um pouquinho o Chart-to-PR Pathway,
E vou dar uma olhadinha especial do PNP. Então, a gente teve PNP e a gente teve Federal Skilled Worker Applications sendo liberadas, né? Muito provavelmente, ele vai dar uma enxugadinha nessa parte do backlog e ele vai voltar para o Chart Pathway. Então, não fiquem desesperados. Isso não significa que tem algum problema com a sua aplicação. É porque o governo, ele está investindo 85 milhões em hora extras, em contratação, etc., né? Mas ele ainda assim tem uma quantidade de pessoas determinadas para fazer o processamento das aplicações e é necessário, né, que enfim, eles tenham determinadas prioridades para ir atuando em várias frentes. Então, podem ficar tranquilos que isso não significa de nenhuma forma que a sua aplicação foi esquecida. Eu vou até, inclusive, conversar com os outros consultores da Evisa, que eu tenho um número na minha cabeça, mas eu vou pegar o número exato e eu prometo contar no stories aqui para vocês da quantidade de aplicações aprovadas que a gente teve nas últimas semanas e também quais foram os programas que nós tivemos aprovação, né? Mas assim, pensando agora nos meus clientes, a maioria deles foram Express Entry PNP ou Express Entry Federal Skilled Worker, tá? Então, são dois tipos de aplicações que eles estavam super parados, estava super pendente, super atrasado. Então até acho justo, né, que o governo, quando ele está juggling, também não esqueça dessas pessoas que estavam aguardando. Um minutinho para a pausa da água. Vem chegando, pessoal, não deixa de me contar de onde você fala. A gente está nessa live contando os updates de imigração e visto para o Canadá. E nesse momento eu estou falando dos updates que eu tive na National Immigration Conference of Immigration, né? Então, primeiro sobre o backlog, limpar o backlog até o final do ano, né? No máximo, primeiro quarter do próximo ano, e aí voltar ao tempo de processamento esperado, né? Eles estão sim considerando flexibilizar algumas regras do Express Entry para satisfazer as necessidades do mercado como Target Draws, né? Então, de novo, infelizmente a gente ainda não tem mais informações de como isso vai funcionar ainda, né? Se a gente for pensar em Target Draws por occupations, eu acho que um bom ponto de partida é dar uma olhadinha quais eram as ocupações em demanda de quando existia esse foco em occupations em 2014, né? Então, eu acho que é um bom comparativo que muito provavelmente aquela lista deve se manter. Eu acho que a gente não pode deixar de reforçar algumas áreas que tem muita demanda, tem muita necessidade, que é a área de saúde, a área de educação, a área de construção e a área de tecnologia, né? Então, sim, saúde e tecnologia sempre disparado, né? Uma necessidade muito grande. E eu acho que, enfim, precisa de professores também, Early Childhood Education, Community Service Workers. Então, são profissões que a gente sabe que com certeza vão fazer parte da lista, caso tenha rodadas específicas para pessoas em demanda. E quando eu falo, por exemplo, tecnologia, não posso deixar de dizer também que todo o grupo, né, de Natural Science, ali, que inclui engenharia, etc., deve estar nesse target, né? Claro que isso é minha expectativa, eu estou olhando muito para a lista de referência aí que a gente tinha em 2014 para fazer uma expectativa, mas nada confirmado pelo governo. A gente não sabe se vão ser só rodadas específicas focadas em ocupações, se vão ser mesclas, né, rodadas gerais e rodadas focadas para ocupações específicas, mas eu vejo como uma grande oportunidade, inclusive, para pessoas que estão no pool uma pontuação bem mais baixa, né, e às vezes está um pouquinho desanimado porque a pontuação não está próxima aí das pontuações que a gente tem falado de que vão ser as rodadas a partir do retorno das rodadas, né. Se for occupations específicos, olha, estou chamando 5.000 nurses, a rodada provavelmente vai ser lá embaixo, né? Estou chamando 5.000 developers, a rodada vai ser bem mais baixa, né? Estou chamando 5.000 cooks, né? Que é outra profissão em demanda, pessoal de hospitality, etc., restaurant manager. Então, eu acho que tendo target occupations, ele acaba sendo uma grande oportunidade para quem, por exemplo, assim, olha, não sei se o Express Entry é um bom caminho para mim. O Express Entry, ele é sempre um ótimo baseline, é o seu ponto de partida. Ele sempre é uma oportunidade para você migrar, porque ele é o seu risco positivo. Ou seja, você vai usar o inglês para outras oportunidades. Você pode até usar o inglês que você alcançar para fazer um visto de estudos, e a gente vai falar daqui a pouco das atualizações, né, do Consulado Canadense do Brasil. E o inglês, por exemplo, se você fizer o IELTS General,
Ele também serve para uma Student Direct Stream, se esse for seu plano B, ou seja, você não perde o que você fez para investir no plano de imigração, para investir no seu Express Entry, você não perde fazendo ECA, né, porque ele é válido por 5 anos, depois é só uma taxinha de renovação para mais 5 anos, então assim, não tem por que você não considerar uma estratégia do Express Entry, nem que seja só o seu baseline, só para você correr esse risco positivo, porque nunca se sabe. Principalmente se você é de uma ocupação, né, de uma profissão que a gente sabe que o Canadá precisa, que o Canadá tem tido um foco para esse tipo de ocupação, tá? Francês também muito provavelmente vai ser um foco, então assim, se você tá ali com a pontuação mediana, estuda francês, já faz um tempo que a gente está falando do francês como uma forma de otimizar a sua estratégia de imigração, agora mais do que nunca, né? Porque além dele te dar o bonus points, né? Uma pessoa que fala o inglês avançado e o francês intermediário ganha até 42 pontos de bonus points só do francês, fora o que ele já ganhou do inglês. Então, assim, o francês já era uma ótima opção, né? E agora também pode fazer parte do Target Draws, né? Bom, uma coisa que foi comentada aí no NCIC também é que eles estão criando um sistema de imigração mais virtual e a tendência vai ser mais essa, né? Então, de desenvolver mais online features and virtual technologies, né? Então, eu acho que a pandemia nesse ponto foi um divisor de águas, né? A aplicação paper-based virou online, então a gente tem um portal do paper-based applications para poder mandar as aplicações online, mesmo que elas eram inicialmente de papel. A gente percebe, por exemplo, o teste de cidadania. Quando eu fiz meu teste de cidadania, quando foi isso? Bom, eu acho que vai fazer uns 5 anos que eu fiz meu teste de cidadania, e era assim, era um papelzinho que você marcava as opções e você entregava o papelzinho para a pessoa corrigir. Então, super arcaico, né? E veio a pandemia, o teste passou a ser online, agora a cerimônia é online, né? O de juramento da cidadania. Então, isso eu espero, para falar a verdade, que volte ao que era antes, porque era um momento de muita emoção tá ali, né? Eu acho que online também tem essa emoção, porque é o momento, né? Alcançar aquele, digamos assim, aquele sonho, né? De falar, nossa, agora eu sou canadense, de verdade, né? É lógico que você já tem todos os direitos quando você é PR, mas o canadense, não sei, te dá uma sensação ali, ufa, cheguei no final da linha, né? Agora sim, agora eu tenho o passaporte, agora daqui ninguém me tira, né? Então, eu amei a minha cerimônia de juramento e essa é a única coisa que eu tô triste se for continuar online, né? E aí eu não tenho nenhuma novidade sobre isso. Tá funcionando, é legal que seja online, provavelmente o governo consegue acelerar isso, né? Fazer mais com menos recursos, então menos atraso para as pessoas se tornarem canadenses, né? Mas é a única parte que eu fico triste, mas eu tô muito feliz aí que eu acho que tudo, né, a gente sempre tem que ver o lado positivo, a gente sempre tem que ver a oportunidade e com tanta coisa ruim que a pandemia trouxe essa questão positiva, né, de permitir que órgãos como o governo canadense, que estava ali resistindo, né, a tornar o processo mais online, mais eletrônico, né, finalmente fazer essa mudança, né? Então, ele falou que isso é uma tendência e vão continuar trabalhando para desenvolver e melhorar tecnologias para o uso das aplicações, né? E uma coisa que o ministro comentou que eu acho que é super importante dividir com vocês também é sobre a boa recuperação da economia canadense no pós-Covid, né? A gente está com baixo índice de desemprego no Canadá, um índice baixíssimo de desemprego, na verdade é até o contrário, né? A gente tem um número muito grande de oportunidades de trabalho, o mercado está super aquecido e aí não tem ocupação e demanda, assim, todo o mercado de forma geral tem muita demanda, tem muita oportunidade, então eu vejo assim que faz todo sentido você considerar o processo de imigração para o Canadá para uma vida melhor, porque aqui o mercado realmente está crescendo e com esse crescimento vem oportunidade de trabalho, vem melhores salários, né, vem uma série de benefícios que eu tenho certeza que você que está com sonho para deixar o país está buscando, né? Bom, a gente já falou das novas rodadas do governo, a gente falou aqui também que as rodadas devem ser similares após a pré-pandemia, né? Então está considerando aí uma média de 4, 5 mil pessoas convidadas, né? Que era o que a gente via antes da pandemia. Coloquei aqui também, né, uma coisa super interessante para vocês saberem, que o Canadá tem um novo recorde de vagas abertas. São 1 milhão de novos postos de trabalho, né, à disposição da população, ou seja, muito bacana, né? Ver que o país está crescendo, que a economia está se desenvolvendo
e que tem muito trabalho, né? E eu vou dar aqui alguns números para vocês, né? O Canadá está com uma taxa de desemprego de somente 5,3%, né? Que é normal, assim, nunca vai zerar, né? Esse aqui é basicamente assim, as pessoas que saíram do trabalho estão aplicando para o seguro-desemprego, então assim, é uma taxa super pequena de 5,3%, né? O Brasil, se não me engano, passa de 10% hoje, tá? Um pouquinho das vagas aí, que estão abertas, né, por setor, tem 154.500 vagas na área de saúde e serviço social, 81.900 vagas na área de construção, 158.100 vagas na área de hotelaria e serviços de alimentação, como por exemplo restaurante, bares, etc. 109.200 vagas no comércio geral, né? Ou seja, muitas dessas áreas sequer requerem experiência, então assim, para quem está vindo estudar também, às vezes fica assim, poxa, será que eu vou conseguir aquele emprego part-time? Esses estabelecimentos estão desesperados por mão de obra, né? O Covid e a restrição ali no primeiro momento de pessoas entrarem no Canadá, mesmo como estudante, causou uma deficiência muito grande, né? Para esses setores, então sem dúvida uma oportunidade muito grande de você vir com a tranquilidade que, claro, é possível você conseguir trabalhar na sua área, né? Mas quando você é de uma área especialista, dependendo da área, não são todas, você vai ter que dar um passinho para trás para dar dois para frente, né? Pode se envolver ali na área desde já, mas depende ali, né? É regulamentada, não é regulamentada, é transferível diretamente os seus skills, e é claro que isso a gente tem que avaliar caso a caso. Temos a nossa área de carreiras, né? Visa Careers, a gente tem o Fernando, que é nota 10, né? Pode te ajudar nessa análise, então é só marcar a consulta de carreira para ele poder falar um pouquinho se é transferível, 100% se não é transferível, mas assim, quer começar a trabalhar em coisa de dias da sua chegada no Canadá, tem aí um número muito grande de ocupações também que não precisam de experiência anterior, tá? Bom, falamos bastante de imigração, né? E eu vou falar também um pouquinho dos updates que nós tivemos na nossa reunião com o consulado canadense no Brasil, tá? Então, bom, vários updates, deixa eu pegar aqui as minhas notas, tá? Essa reunião aconteceu no dia 25 de maio, então faz mais ou menos uns 10 dias que a gente teve essa oportunidade, né? E eu tava até pensando em vir aqui contar tudo para vocês, mas eu falei, não é? Vou deixar para nossa live de updates para poder compartilhar essas novidades com vocês. Bom, primeiramente, né? Os oficiais do consulado canadense no Brasil chamaram a atenção para a importância da sua carta de intenção nas aplicações de vistos, tá? Eles falavam que eles leem a carta e que eles querem saber mais da própria história de cada aplicante, né? E por que estão escolhendo o Canadá, tá? A gente prepara essa carta com muito carinho a 4 mãos aqui na Evisa, então quando você faz o seu visto conosco, a gente vai preparar essa carta a 4 mãos, mas é sempre importante assim que você realmente também olhe para sua carta, que você revise ela com carinho, né? Porque é super, super, super importante que, enfim, que ela seja incluída na aplicação. Então, uma das coisas que foram faladas nesse evento é a importância da sua carta de intenção no seu processo, tá? E lembrando que tem muita gente que manda essa carta em português. Não. Todos os documentos precisam estar em inglês. O consulado também reforçou que eles estão processando as aplicações, mas desde a pandemia, agora eles têm backlog offices de apoio. Então, escritórios que estão em outros lugares podem sim ajudar no processamento e eles vão sempre, enfim, direcionar essas aplicações. E se não tiver tradução, é recusado, entende? Como o documento não foi fornecido. Então, todos os documentos em inglês ou português ou com tradução. Então, não prepare essa carta de intenção em português, ao menos que você também faça a tradução certificada, tá? E aí, falando da tradução, eles também reforçaram a importância da tradução. A tradução ela não pode ser feita pelo consultor ou pelo aplicante, mas eles falaram que não precisa ser a tradução juramentada, que normalmente é um pouquinho mais cara, pode ser a tradução certificada, tá? A gente vai logo mais fazer um post aqui para vocês contando aí de opções de tradução certificada que vão ser acessíveis para os aplicantes, né? E são opções que são aceitas pelo governo canadense. Então fique de olho na nossa rede, a gente está trazendo aí parceiros que, além da parceria que a gente já tem hoje, né? A gente está trazendo alguns novos parceiros para poder ajudar vocês com essa tradução certificada que é um pouquinho mais em conta do que a juramentada, tá? Uma coisa assim muito legal, e aí como eu disse para vocês, né?
o Student Direct Stream, ele é uma forma de processo, né? Uma forma de envio de aplicação para study, né? Study Permit, que ela é mais rápida, então eles estão aí meeting the service standard, ou seja, eles estão processando aí consistentemente dentro de 20, 30 dias. O que foi falado, na verdade, é que essa primeira análise dessa aplicação de Student Direct Stream é feita no Canadá e depois que eles devolvem essa application package para ser finalizado pelo Brasil, né, pelo consulado canadense no Brasil. Então pode sim acontecer do aplicante principal ser aprovado e a família não ser aprovada, ou seja, ficar aguardando a aprovação dos demais membros da família. Então isso pode acontecer porque somente a aplicação daquele que está dentro do Student Direct Stream vai ser feita pelo escritório no Canadá e depois todo o pacote é direcionado e finalizado para ser finalizado o processamento no Brasil, tá? Mas o Student Direct Stream tem uma taxa de aprovação super alta, né, o que é super positivo. Então a gente tem aí recomendado fortemente a aplicação via Student Direct Stream, né? Lembrando que também contratando a Evisa a gente vai segurar sua mão, te dar todo o direcionamento para você contratar o GSI, né, etc, para que a sua aplicação seja, enfim, dentro dos padrões para poder utilizar esse tempo de processamento otimizado. Né? E aí lembrando também que quando você faz uma aplicação com família, você precisa sim fornecer o financeiro para comportar toda a sua família, né? E não é só satisfazer os requisitos do Student Direct Stream, tá bom? Bom, uma coisa super importante também, né? Eles reforçaram que não é recomendado entrar no Canadá com menos do que 4 a 6 semanas no máximo de antecedência do início do seu curso. Se você for entrar com antecedência, você pode ser barrado pelo oficial da borda, né? Então, apliquem para os vistos. A gente sabe que tem muita gente também na corrida para receber a aprovação do visto para o intake de setembro, que é o maior intake do Canadá, né? Então, a gente também está correndo aqui para fazer a finalização de todas as aplicações que ainda não foram enviadas, porque são pessoas que ainda estão aguardando, enfim, que dê tempo para o intake. Está em cima da hora, já está ficando apertadinho, né? Mas assim, se você fez o seu planejamento com antecedência, para quem não sabe, o Consulado Canadense do Brasil, ele pede que você não envie o seu pedido de vistos com mais do que 6 meses de antecedência. Então, vamos supor que para quem vai estudar em setembro, só pode enviar a partir de março em diante, né? Tem que ter esses 6 meses de antecedência para o envio da aplicação. Mas vamos supor que você já pegou o visto, né? Que está com tudo pronto para você vir. Tem que esperar. Não pode entrar no Canadá. Eles falaram assim, no máximo 6 semanas antes, né? Porque você também consegue justificar a sua entrada para você se organizar antes de começar as suas aulas, né? Mas tem que tomar cuidado, tá? Que a recomendação ali mais restrita, na verdade, de 4 semanas. Bom, falando aí de updates, né? Esses são os updates. Tem outras novidades, né? Então, o Ontário finalmente fez rodada de convite para o Job Offer and International Student, né? Nessa última semana, então uma rodada que a gente estava esperando desde março, ele tinha dado uma paradinha nas rodadas, né? Então estamos bem felizes que isso voltou à normalidade, principalmente para estudantes internacionais, né? É claro que a gente também teve outras rodadas, né? Recentemente, como por exemplo do In Demand, né? E do French Skilled Worker. Então, assim, o Ontário finalmente está retomando essa rodada de convite para quem está aqui no Canadá com uma job offer, tá? Bom, agora eu vou pegar as perguntinhas que o pessoal foi mandando. A minha equipe já separou algumas aqui no Insta. Vamos lá. Primeiro, as 2 perguntinhas, né, que foram enviadas antes da live, né? Então o pessoal se antecipou e colocou aí no post e vai fazer questão aí de responder, né? Então, pergunta da Thaisa Novaes. Alguma mudança para os médicos que querem migrar? Thaisa, ainda nenhuma mudança efetiva, tá? Mas tem se falado muito, né, de ajudar profissionais de saúde a fazer essa transição. Então, eu recomendaria que você se tornasse, né, disponível aí no Express Entry, que é o seu baseline, se tornasse PR Ready, porque essas mudanças podem acontecer a qualquer momento. E uma coisa que é super importante você saber sobre médicos imigrando para o Canadá, né, é que quando você faz a sua Education Credential Assessment, você mandatoriamente tem que fazer pelo Medical Council of Canada, como médico, né? Então, essa primeira etapa que você faz, na verdade, ela também é a primeira etapa
que você precisa para seguir no seu processo de validação como médica no Canadá, né? Então, vamos supor, faz muito sentido você fazer o seu processo de imigração e depois dar continuidade ao seu processo de validação, que mesmo que ele ainda não foi facilitado como há essas promessas, né? Então, Start PR Ready, né? Você pode inclusive contratar o nosso apoio, o nosso serviço para te ajudar com todo o processo de equivalência acadêmica, etc. É muito importante, porque novidades devem vir por aí. Uma coisa que a gente percebe aqui no Canadá é que quando eles anunciam alguma coisa, as coisas acontecem num tempo curto de tempo, né? Num tempo curto de tempo ficou um pouco truncado, mas vocês entenderam. Enfim, a gente deve esperar novidades aí a qualquer tempo, só que você tem que pensar assim, quando eles lançarem isso, o que vai acontecer? As pessoas vão começar então a aplicar. Quem sai na frente é quem se antecipou, quem colocou um passo ali, quem conseguiu ver dois passos à frente, né? Para quem teve a leap of faith, né? E falou assim, olha, eu vou acreditar, né, que isso é uma possibilidade e vou correr o risco positivo, vou fazer a minha parte e estar pronta. Você sai na frente, você aproveita melhor a oportunidade, né? Então é o famoso risco positivo. Eu acho super importante você estar pronta para essa atualização acontecer. Então, contata a nossa equipe. E aí, só falando novamente, né, caso a gente tenha outros médicos, né, você fez Education Clinician Assessment pelo Medical Council of Canada. Esse é o primeiro passo para você, inclusive, fazer a primeira prova de graduação, que é o MCQQ1. Talvez eu esteja falando a sigla incorretamente, mas é uma prova que, inclusive, você pode fazer do Brasil, né? Então, a minha recomendação é focar toda a sua energia para o processo de residência permanente, estar PR ready, ter o seu Profile Next Presenter, e aí, resolveu essa parte, dar sequência com o processo de validação da sua credencial no Brasil. Fez a primeira prova, não consegue fazer a segunda porque não é PR, volta a conversar com a gente, né? Se você estiver trabalhando com a gente, você vai ter um consultor dedicado para te ajudar na estratégia. A gente pode pensar em programas de mestrado aqui no Canadá que vão expedite a sua immigration, né? Por exemplo, programas em Ontário, fez um mestrado ou um PhD, você está dentro, em BC, fez um mestrado ou PhD da área de saúde, você também garante a sua elegibilidade para a imigração, e esse pode ser uma forma de encurtar o seu processo se a gente não tiver novidades até lá, tá? Mas, again, é super importante você estar pronta para esse passo, tá? Espero ter respondido essa pergunta. Pergunta do Silverbeard. Oi, Marilene, eu gostaria de cordialmente te fazer algumas perguntas, então já tem algumas aqui, vamos lá. O processo de PR Ready é mais fácil se a pessoa adquirir uma job offer com antecedência? Então, deixa eu falar um pouquinho do que é o PR Ready, né? Se você tem um processo de imigração, se você tem intenção de migrar para o Canadá a partir da sua experiência profissional, das suas qualificações, você tem que buscar um processo da classe econômica. São vários, né? A gente tem os PNPs, a gente tem os programas federais, a gente tem o processo com job offer e daí o programa federal, um programa provincial, né? Então, assim, são muitos processos. Porém, de forma geral, todos os processos vão precisar do mesmo baseline. Ter a proficiência de inglês, ter seus documentos traduzidos, né? Ter, enfim, seus documentos prontos, ter a equivalência acadêmica, ter a experiência profissional, né? Ali pelo menos mapeada para você entender o que você pode aplicar, o que você não pode aplicar. Ter o apoio para você entender, olha, eu preciso de um foco para procurar trabalho no Canadá, qual que é o meu NOC, qual que é a província que eu devo focar, etc, etc. Então, assim, você precisa de um alinhamento, né? Até porque imagina que você conseguiu uma oferta de trabalho e o empregador está disposto a te ajudar e aí você fala, poxa, mas agora eu vou ter que atrasar mais 3 meses o meu processo porque eu ainda tenho que fazer as traduções, porque eu ainda tenho que fazer a prova de inglês, e 3 meses eu estou sendo generosa, porque pode demorar mais tempo, né? Basicamente, você pode minar suas chances porque você vai gerar um atraso para poder aplicar para o seu processo. Então, para você não ter esse atraso, a gente criou o serviço PR Ready, que assim, eu sei que eu quero migrar pela classe econômica, né? Eu não vou casar com uma canadense ou um canadense, né? Não vou fazer um processo de refugiado, né? Então, são 3 classes, né? A classe familiar, a classe refugiado e a classe econômica. Se você não qualifica como refugiado, não qualifica para a classe de família, né? É classe econômica. Seja estudando no Canadá e depois fazendo o seu processo de imigração, seja conseguindo uma job offer e aí fazendo o seu processo de imigração, seja
não fazendo nenhum processo, mas se tornando ali disponível. Então, assim, o PR Ready, ele é principalmente para aqueles assim, a gente sabe que você tem um caminho, tá? Mas assim, você tá naquele momento inicial, mas quando você chegar nesse momento, né, vamos supor, da Job Offer, você quer ter tudo pronto, seu baseline tá pronto. E é por isso que a gente tem um serviço PR Ready. Então, quando você fala assim, é mais rápido se a pessoa adquirir uma Job Offer com antecedência, o PR Ready vai te ajudar muito, inclusive, a você conversar com o seu empregador para você ser um candidato que consiga passar na frente de demais candidatos fora do Canadá, né? Porque dificilmente você vai passar na frente dos candidatos que já estão aqui disponíveis, mas você se torna um candidato prioritário estando fora do Canadá, porque você já tem a sua documentação organizada. Inclusive no serviço de PR Ready, faz parte do escopo de serviço, se você estiver procurando uma job offer e você encontrar uma oferta que te ajude, a gente conversar com o empregador e explicar qual que é o processo que você precisa, qual que você qualifica, porque a gente já te conhece, a gente conhece o seu perfil, tá? Então, assim, o PR Ready, ele não é um processo que resulta na imigração, é um processo que monta o seu baseline para você ficar pronto para aplicar para o processo de imigração que você, junto com o seu consultor, vai desenvolver essa estratégia, né? E aí sim, quando você dá sequência, você vai ter os próximos passos para se tornar um residente permanente, né? E se você tiver uma job offer, faz todo sentido, né? Ou se você está focando a sua estratégia para conseguir uma job offer, faz todo sentido você ter também associado essa estratégia ser PR Ready, né? Contratar o nosso serviço de PR Ready para poder, enfim, estar mais disponível. Pergunta número 2. Para os critérios de comprovação de horas trabalhadas em uma determinada área operacional, existe alguma tolerância caso o total de horas trabalhadas seja inferior? Não. Não existe, tá? Mas a gente precisaria entender, então, o que aconteceu nesse período para poder fazer uma análise mais aprofundada, mas não. Não existe tolerância em relação ao período de um ano, você tem que ter trabalhado 12 meses, né? E um mínimo de 30 horas por semana. Se você não conseguiu isso, tem que trabalhar um pouco mais para cumprir isso, tá? Pergunta número 3. Estando na Irlanda por mais de 4 anos e tendo um nível de inglês avançado, olha que legal. Pode ser diferencial na aplicação para uma vaga operacional? Sem sombra de dúvidas, né? Quando você consegue se comunicar bem, as suas chances de ser considerado como uma pessoa que foi bem na entrevista é muito maior. O inglês ele é essencial para você conseguir uma oferta de trabalho. É claro que existem posições que não vão ligar para o seu inglês, né? Construção, cook, etc. O foco vai ser a sua habilidade técnica, né? Mas ele sempre é um diferencial, porque você consegue, enfim, imagina que eu assim, sempre penso o seguinte, você é a empresa, você tem 2 candidatos, os 2 têm a mesma capacidade técnica de fazer o trabalho, você não liga para o inglês, mas um tem um inglês melhor, qual você escolhe, né? Então assim, o inglês ele sempre vai ser um diferencial competitivo, né? Então assim, você já... Quando você está buscando uma oferta de trabalho de fora do Canadá, você já é menos competitivo quando comparado a quem está aqui no Canadá com uma autorização de trabalho, né? Então você tem que buscar, dentro daquela possibilidade, como que você se torna mais competitivo. E o inglês é uma delas, certificações é uma delas, né? Saber falar da sua experiência e como você vai ser importante para a sua empresa é também uma delas, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi essas 3 perguntas, né? E entre em contato com o nosso time para poder saber mais do PR Ready, vai ser um prazer te ajudar. Tanto você como a Thaisa, foi a pergunta anterior, né? Bom, finalzinho da live, aí a gente está a 20 minutos. Vou falar para vocês do nosso cupom de desconto. Então, para você que está na live conosco, né? Quer agendar uma consulta, utilize o cupom UPDATESJUNHO. Então, lá na hora do checkout no nosso site, escolheu o seu consultor, escolheu a data, coloca checkout, vai ter uma parte para você escrever o cupom, escreve tudo capital, Updates Junho, nosso time vai postar aqui nos comentários. Com esse cupom você ganha $10 de desconto no agendamento da sua consulta, tá bom? Essa promoção é válida até amanhã, tá? Então assim, para quem assistiu e baseado na nossa live, decidiu dar o próximo passo e já agendar a consulta, tá? Bom, vou dar sequência aqui nas perguntinhas que eu tô recebendo. Não deixe de já agendar a consulta, corre no nosso site. Bia, por favor, coloca aqui também o cupom no row aqui de questões que o pessoal tá mandando, tá bem? Bom, pergunta do Dezito. Queria saber se para o casal vale a pena fazer college e o cônjuge trabalhar e aplicar PR simultaneamente.
Você quer dizer os dois estudando ao mesmo tempo? Apesar que aqui você fala, vale a pena college, cônjuge trabalhar e aplicar para o PR? Ah, peraí. Eu acho que é aplicar pro processo de estudos e pro processo de PR simultaneamente, sem sombra de dúvidas, tá? E a gente faz isso bastante com os nossos clientes, porque pensa assim, lembra que a gente falou de que você tem que ficar pronto, que se você decidir migrar pela classe econômica, independente do processo, existem ali alguns documentos, algumas premissas que são básicas e são transferíveis para todos os programas, né? Então, assim, uma delas, por exemplo, é você ter o entendimento de quais são as suas experiências do Brasil, como que é essa transição para o mercado de trabalho, qual que você vai utilizar com maior consistência para conseguir converter para o processo de imigração chegando aqui. Então, supondo que você veio estudar, sua esposa veio trabalhar, né? Qual que é a área da sua esposa? Qual que é a província de melhor posicionamento para aquela profissão? Qual que é o processo provincial daquela província? É interessante se não é qual que é a província número 2 que pode dar essa possibilidade, né? Então a gente faz um mapa e a gente deixa tudo pronto. Chegou aqui com visto de trabalho, né? Você estudando, ela trabalhando, ela conseguiu a oferta de trabalho de acordo com o mapeamento e o direcionamento que foi passado pelo consultor e visa, a gente já pode aplicar. E você consegue o seu PR, né? Muitas vezes antes de terminar o seu college. E se você conseguiu o seu PR antes de terminar o seu college, vamos supor que você conseguiu o PR no primeiro 1 ano e meio, falta um termo para você terminar o seu college, esse último termo para você terminar, você pode pagar a tuition com as taxas domésticas, ou seja, 3 vezes mais barato. Então, é sim o melhor que você pode fazer. Já entrar em contato conosco, já fechar o pacote de imigração e o pacote de estudos, tudo all together. Até porque quando você chega aqui, tem muita coisa para você conhecer, tem muita coisa para você resolver. Você chegou aqui, você vai ter que entender como a cidade funciona, como o transporte público funciona, vai ter que encontrar casa, vai ter que, enfim, se adaptar. E é tanta coisa, se a gente ficar também pensando quais são os documentos que eu tenho do Brasil, eu tenho esses documentos, aonde eles estão, como eu faço para conseguir agora que eu tô aqui, ele tá lá, super mais difícil. Então, se você fizer isso estando no Brasil, faz muito mais sentido. Então, assim, fechar o pacote Education e PR Ready faz todo sentido. Não é só algo que eu acho uma boa ideia. Eu acho que é extremamente recomendado que todas as pessoas que estejam vindo para o Canadá já tenham um entendimento completo de qual é a estratégia que ele vai usar, ele ou ela, o casal, a família, quando chegar aqui, e já começar a se organizar para fazer isso acontecer assim que chegar. Isso pode gerar economia no seu college, você pode inclusive até em algumas circunstâncias, dependendo da província, considerar parar o college. Vamos supor, se sua esposa conseguir uma oferta de trabalho com o nominee, com o suporte do empregador, a gente pode fazer a virada e cancelar o visto de estudos e o programa de estudos, ou pelo menos colocar uma pausa, e a pessoa que está com visto de trabalho pegar um visto de trabalho baseado na ocupação, baseado na nomeação, por exemplo, e aí dar sequência para os dois estarem trabalhando. Então isso é possível, super recomendado, tá? Pergunta do Rodrigo Ramos. Aguinha? Pessoal, estou respondendo as perguntas, falei dos updates. Me dá joinha, me manda coração para eu saber se vocês estão gostando, se está sendo de valor para vocês, né? É super importante eu saber se vocês estão gostando do conteúdo, até para a gente se preparar para as próximas lives. Tá? Então me mandem corações se vocês estiverem gostando. Eu acho que não tem como falar não, né? Mas qualquer coisa é um bom termômetro para saber se vocês estão gostando do que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Alguém está colocando aqui, ó, não acha a opção de PR Ready no Insta de vocês. A gente tem falado bastante de PR Ready, tem proposta pronta, mas eu acho que não está no site mesmo. Então, obrigada pelo toque, eu vou pedir para o nosso time ajustar. Mas, de qualquer forma, pode chamar o nosso time no mensagem privada no Instagram ou via WhatsApp e a gente pode te dar mais informações, tá bom? Perguntinha do Rodrigo Ramos. Com as mudanças já comunicadas no Canadian Experience Class, pela sua experiência, qual a expectativa de convites na faixa de 350 até o final desse ano? Olha, Rodrigo, eu acho que 350 é bem baixo, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar, no seu caso, é entender como que você pode melhorar as suas chances, sair desses 350 pontos para se tornar mais competitivo, ou quais são as outras opções que a gente consegue explorar dentro do seu perfil, tá? Ou seja, tem algum programa provincial? Tem alguma outra província que você tem uma chance maior? Né? Então a gente pode pensar tudo isso, discutir sobre isso na consulta, porque eu acho que existe uma chance? Existe. Se o governo fizer draws específicos para o Canadian Experience Class, né?
se a sua experiência é numa posição que pode ser possivelmente target para as Target Occupations Draws, né, se isso voltar a acontecer, mas pode ser interessante você começar a ter plano B, né, porque a pontuação 350, de forma geral, é uma pontuação baixa, que foi uma realidade possível no ano passado, pode não ser agora, tá? Então, eu vou deixar em aberto, porque seria muito interessante que a gente conversasse mais em detalhe do seu perfil, para poder te dar um direcionamento. Mas eu acho que até o final desse ano, na minha opinião, e minha opinião only, eu acredito que talvez não, tá? Só se você for de uma ocupação em demanda específica que pode estar no plano aí do governo, tá? Uma pessoa chamada Falha Tipo 2, enfim, não sei seu nome, me mandou a seguinte pergunta. Boa noite. Será que o Federal Skilled Worker passará a ser somente occupation específico ou continuaremos a ter também rodadas gerais? Será que isso acontecerá esse ano? As rodadas gerais, na minha opinião, sim, vão continuar. Não tenho certeza, é a minha opinião, porque existe toda essa especulação do mercado de que vai ser focada para as necessidades do mercado canadense. Existe a especulação do mercado que vai ter também a Occupation Specific, né? Mas, na minha opinião, eles vão começar geral e deve ter algumas gerais no meio também, tá? Essa é a minha opinião. Pergunta do Thaís Tokunaga, da Thaís Tokunaga. Depois de chegar aqui com meu esposo, estudante, quando abrir o perfil do Expresent? Thaís, eu acho que imediatamente, tá? Então, ou você fez a sua aplicação de study já com Dual Intent, com o perfil aberto, não tem problema nenhum. A gente consegue te ajudar, inclusive, para quem fecha contrato de study e residência permanente. A gente faz a aplicação Dual Intent sem custo adicional, tá? Porque ela normalmente tem um custo adicional, porque ela é mais complicadinha, tem que fazer ali o relatório do seu projeto, né? Mas se você fechar os dois o pacote com a gente não tem um custo adicional, a gente faz a sua aplicação Dual Intent e isso, inclusive em alguns casos, pode até reforçar a sua aplicação de estudos, né? Porque uma das principais razões de recusa de um visto de estudos é de que o oficial não acredite que, baseado nos seus ties to home country, seus vínculos com o seu país, você vai sair do Canadá at the end of your temporary residency in Canada, né? At the end of your stay. E se você está demonstrando o intent, você está dizendo que você já está fazendo um processo, né, que vai fazer essa transição para garantir que você não vai ficar aqui legal, né, que você não vai fazer a coisa errada. Então, tem que saber apresentar de uma forma técnica, mas isso inclusive pode reforçar. Então, assim, não tem problema fazer antes, mas chegou aqui, faça. Se esse é o seu plano, se é consistente, né, ou seja, se você já tem condições de ter um perfil com uma pontuação competitiva, ou mesmo que não seja uma pontuação competitiva, faça. É aquela questão, você não perde por fazer, você corre o risco positivo, né? E todos os seus documentos vão ser baseline anyway. E ter uma estratégia quando você chegou aqui no Canadá é super importante, porque muitas vezes na consulta as pessoas falam assim, eu quero trabalhar nessa área. Eu falo, não, você quer migrar? Então, para você migrar, você tem que fazer um foco para essa área, para essa área, para essa área, e não para essa área, tá? Ou, se você focar nessa área, seu plano de migração então vai ser um pouquinho mais longo, assim, assado. Então, você precisa escolher se você quer o mais longo, se você quer o imediato, e esses são os pós e contras do cenário, considerando cada uma das suas escolhas, tá? Então, a pergunta é, devo fazer Expresent quando chegar no Canadá? Sim, sem dúvidas, né? E é importante que você já tenha também todo ali o mapeamento de como você pode fazer para otimizar as suas chances de ser convidado muito antes do study ser concluído, tá? Pergunta do Camaral Fernandes. Dá para migrar pelo Visa Working Holiday, questões de tempo de comprovação? Dá sim, mas ele não é o Working Holiday que vai te permitir migrar, né, assim, com um processo de migração. Ele te permite estar aqui com o trabalho, e se você fizer um mapeamento, né, entender quais são trabalhos NOC que você pode executar que vão qualificar para o Canadian Experience Class, dá sim. Né? Então, a gente, por exemplo, fazendo uma consulta de planejamento, você pode vir sem ativar o seu visto, né? Você pode procurar um trabalho específico que vai atender os requisitos e aí sim ativar o seu visto para começar a trabalhar e ter esse 1 ano de experiência. Ou a gente precisa entender qual que é a chance e o risco de você conseguir um emprego right away para poder contar com esse NOC, né? Em alguns casos, se você, por exemplo, já chegou com Working Holiday
e demorou um pouquinho para conseguir o trabalho, a gente tem que ver opções de PNP, por exemplo, opções do suporte do empregador, ou quais são as suas chances, dependendo do país que você está utilizando o Working Holiday, de fazer uma extensão segundo visto do Working Holiday, tá? Então, dá com muita certeza para você fazer um caminho de imigração a partir do Working Holiday Visa. Isso te dá um número muito grande de oportunidades, um leque de opções para você aplicar, né? Mas é claro que depende ali dos pormenores que a gente ainda precisa conversar. Bom, pergunta do Yaro Cavalcante. Oi, tudo bem? Tudo e você? Vamos lá. Se a pessoa ter ficado overstay nos Estados Unidos, recebendo oferta de trabalho no Canadá, consegue o visto? Né? Bom, pode conseguir o visto, mas a gente tem que lembrar assim, quando você pensa num visto temporário, a principal questão que o oficial vai estar olhando, né, além de você estar atendendo os requisitos daquela aplicação, então se é um study, se você tem dinheiro, se você foi aceito, se está tudo certinho, né? Se for worker, se você tem as qualificações para executar aquele trabalho, se você tem uma oferta de trabalho, etc. Ele vai sempre avaliar. Essa pessoa vai deixar o Canadá, ou pelo perfil dessa pessoa, a gente entende que essa pessoa vai cumprir com as leis canadenses, que é de deixar o Canadá, se necessário, at the end of their stay. E aí o Canadá e os Estados Unidos compartilham informações do banco de dados deles, né? Ele vai olhar para o seu perfil e falar assim, por que eu acreditaria que essa pessoa irá deixar os Estados Unidos sem permanecer aqui a todo custo, trabalhando legal, ou ficando legal com overstay, né? Se ele já fez isso nos Estados Unidos, né? Então, aumenta muito o risco de recusa da sua aplicação, tá? Já tivemos aprovações, já tivemos recusas, né? Então, eu acho que normalmente o conselho se você, enfim, existem algumas opções, né? Se você entrar no Canadá, a gente aplicar daqui de dentro, você já parou se você sair dos Estados Unidos, né? Você parou de fazer a coisa errada. Isso já é um sinal de que você, enfim, está more willing em corrigir o curso, né? E aí, então, ou seja, aplicar de fora dos Estados Unidos seria um primeiro passo, na minha opinião. E aí muita gente fala assim, mas poxa, eu não quero sair dos Estados Unidos, porque se eu sair sem ter certeza, né, eu não vou conseguir voltar. Mas aí é essa questão, se você não sair, você aumenta as chances de recusa do seu processo para quase 100%, né? Então, assim, ficando ali um percentual de ser aprovado baseado em sorte e que o oficial não tenha olhado direito a sua aplicação. É pouco provável que ele aprove, né? Então, sair aumenta as suas chances, né? Porque, afinal, se você está fazendo algo errado, eu só vou acreditar que você não vai fazer essa mesma coisa errada aqui no Canadá se você pelo menos mostrar que você está winning, né? Se você está disponível de parar de fazer o que você estava fazendo, né? Assim, não, eu inclusive parei de fazer isso e não vou fazer mais, né? Eles só vão acreditar se for uma circunstância como essa, senão se torna mais difícil. Pode ser aprovado? Pode. Já tivemos casos? Já. Mas aumenta os riscos de recusa nessa situação, tá? Pessoal, estamos quase terminando a nossa live. Eu tenho uma lista bem grandona de perguntas, tá? É sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre bom trazer essas novidades, responder as perguntas, né? Uma coisa que eu estava sentindo falta pessoalmente, porque fazia alguns meses que eu não vinha aqui ter esse contato com vocês, né? Então, primeiramente, obrigada por estar aqui conectado hoje. Essa live vai ser publicada no nosso canal do YouTube. Se você perdeu essa live, você vai continuar tendo acesso, vai poder acompanhar em todos os updates e todas as novidades, mas aqui na live eu sempre também tento responder a todas as perguntas, tá? Lembrando que quem está conosco nessa live tem desconto especial. Se agendar uma consulta até amanhã, o cupom se chama Updates Junho e ele é válido até amanhã, te dá $10 de desconto no agendamento de qualquer consulta ou consultation package, né? Então a gente tem os nossos combos de Education, Immigration, Work and Immigration, né? O pacote completo, utilize essa oportunidade, pode ser bem interessante para você, tá bom? E aí a gente está aqui finalizando, né, as perguntas. Tem uma pergunta do Rolês90. Vale a pena minha esposa aplicar no Express Entry com CLB 5? Olha, primeiramente, através do Federal Skilled Worker, o mínimo é o CLB 7, tá? Então o CLB 5 vai ser para o Canadian Experience Class,
para o Federal Skilled Trade Worker, pelo menos ele como baseline, e aí a gente também poderia ter algumas opções de PNP. Depende, né? Então, assim, a gente tem que entender todo o contexto. Qual que é o objetivo de você colocar no Express Entry, né? Para você estar disponível caso haja uma rodada como houve do ano passado, né? Que foi foram chamadas 27 mil pessoas e todas as pessoas que tinham qualificação mínima entraram. Isso pode acontecer, né? A gente nunca considera que isso não vai acontecer novamente. Eu imagino que talvez não com aquele tamanho, mas isso pode acontecer, a gente nunca sabe, né? Então, de novo, vale sempre muito a pena correr o risco positivo. Mas criá-lo, né, também não significa assim, criei, já fiz a minha parte, agora está nas mãos de Deus. Não, você tem que trabalhar para melhorar essa pontuação, né? Então, de preferência que você entenda aí quais são os caminhos que você vai utilizar, né? E se necessário, o que você precisa fazer para ser mais competitivo, tá bem? E com essa pergunta eu encerro a live de hoje. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente durante essa live. Muito obrigada por participar. Eu sei que tem muita pergunta que eu não consegui responder, mas fique ligado, temos live toda semana. Um beijo, até a próxima.